Isso aqui é uma vértebra e essa parte mais marronzinha aqui é uma representação de um disco intervertebral. Existe uma gelatina dentro desse disco vertebral. Quando a parede do disco se rompe, a gelatina sai. Então o vermelhinho aqui corresponde a uma hérnia de disco. Seria o extravasamento da gelatina que pega um ramo nervoso e gera mecanismo compressivo. Daqui para baixo vai ficar comprometida. A marcha, o indivíduo vai ter dor para se movimentar. Se esse processo ficar durante muito tempo, ele acaba comprometendo inclusive o funcionamento da musculatura da perna. Pode levar inclusive uma atrofia muscular por causa da lesão nervosa. Se eu tiver mecanismos compressivos ou uma hérnia cervical, eu posso ter dificuldade de força, ter fraqueza nos braços, dificuldade até de pegar uma caneta, formigamento e entre outros fatores. Se você for descendo os níveis, você pode ter gastrite, você pode ter problemas respiratórios, você pode ter problemas intestinais, porque todas as ordens para o teu corpo funcionar depende de uma ordem cerebral. O cérebro está aqui, né? Aqui está a cabeça, que desce todo um feixe de nervos, desce pela coluna, que é a medula espinhal, e se ramifica nesses nervos. Os nervos vão inervar as vísceras e os órgãos, os músculos e tudo mais que existe dentro do corpo. Se você tem um pinçamento aqui e durante semanas, meses ou anos esse nervo for pinçado, a região, a víscera, o órgão que ele é responsável, acabam sendo comprometidos e a víscera ou o órgão adoecem. Na hora da mãe dar o banho na criança e vestir a criança, tentar olhar, verificar a altura do quadril, dos dois lados, para ver se não existe uma descompensação, se um ossinho, aqui a gente chama de crista ilíaca anterosuperior, o ossinho do quadril, um mais alto do que o outro, às vezes uma dobrinha de gordura, às vezes é mais acentuada, aqui desse lado é reto, né? Se a criança fica muito curvado, os ombros muito jogados para frente, o pescoço muito anteriorizado, a cabeça muito anteriorizada, são fatores que predispõem a alterações da coluna vertebral. Se tiver dúvida, procurar um especialista, vá numa clínica de fisioterapia, peça para fazer uma avaliação, vá numa clínica de ortopedia, peça para fazer uma avaliação e identificar isso. O indivíduo ele tem que usar um colchão compatível com a densidade do corpo dele. Então, na hora que você vai comprar o colchão nas lojas, você compra o colchão pela tua altura e pelo teu peso, né? O colchão ele tem que ser trocado no máximo a cada 4, 5 anos, porque a densidade da espuma ou das molas se perdem com o passar desse tempo. O colchão muito mole acentua mais as curvaturas da coluna. O colchão muito duro, ele acaba retificando as curvaturas fisiológicas da coluna e gerando um mecanismo de estiramento dos ligamentos, gera dor. O muito mole acentua e gera mecanismo compressivo, gera dor. A cada 7 dias, você tem que colocar a cabeceira para os pés. 7 dias, você vira de novo. A cada 15 dias, você vira de lado. E repete a operação. De 7 em 7 dias, colocar a cabeceira nos pés. E depois, os pés na cabeceira novamente. E depois, a cada 15 dias, eu troco de lado. Para manter a densidade do colchão. Se você não faz isso, o colchão se deforma e com isso vai comprimir a tua coluna e vai gerar mecanismos compressivos. As pessoas têm que dormir, têm que deitar de lado, com um travesseiro da largura do ombro e um outro travesseiro entre os quadris. Porque o quadril é largo e se eu não tenho nada aqui, esse quadril ele acaba caindo, né? A coxa acaba caindo e forçando a região lombar. Então eu sempre tenho que dormir de lado, com o quadril nivelado e com a coluna cervical nivelada. Eu durmo de barriga para cima, então tem que dormir de barriga para cima e com
um almofado ou travesseiro suficientes para dobrar o joelho. E quando dobra o joelho, a pelve se retifica e essa curvatura da coluna desaparece. Se eu fico com as pernas estendidas, essa curvatura se acentua. E se acentuando, eu gero um mecanismo de compressão. Se ele dorme de barriga para baixo, a região lombar sofre mais compressão. As facetas articulares aqui entram no mecanismo de degeneração. A maior parte das pessoas dormem assim, de barriga para baixo. E com isso geram mecanismos compressivos e lesões nos discos vertebrais.